Oi, amigos e amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, quadro que vocês já vão reconhecendo aqui no canal, onde eu junto informações na outra e eu mantenho vocês informados sobre o noticiário do Santos. E por meio da thumb, que é feita pelo Musset Designer, meu irmão, o melhor designer possível, Giovanni Musset, thumb que vocês elogiam muito nos comentários, nas minhas outras redes sociais. Por meio dessa arte, dá para saber o que vem pela frente. Às vezes eu tô nervoso, tô confuso, tô feliz. Hoje eu acho que dá para colocar um sorriso nessa thumb muito por conta do Gabriel Bom Tempo. Mas vou falar também de Mike e William Arão, da situação do Ian, se ele fica ou se ele sai, e da grande possibilidade de saída do Vinícius Anocelo. Antes de contar tudo para vocês, eu peço para que você se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, muita gente que está vendo meus vídeos aqui não tem se inscrito, então peço que você se inscreva caso você não tenha feito isso ainda. Para quem já é inscrito ou não, eu peço o like, o comentário, o hype e as notificações ativadas. Tudo isso é muito importante para o canal, para o YouTube entender que esses vídeos são bons e entregar para mais gente, para esse canal continuar crescendo rápido como tem crescido. Além disso, você pode se tornar membro. Se não aparecer o botão Seja Membro para você, na descrição do vídeo tem um link que leva direto para as categorias bronze, prata e ouro, com valores e benefícios diferentes, que se couber no seu bolso, vai ser muito legal para esse canal. Tem benefícios diferentes, vídeos exclusivos, lives exclusivas e tem até a possibilidade de ter um grupo no WhatsApp comigo, onde os membros ouro têm conversado muito, eu tenho contado várias fofocas, naqueles áudios de reprodução única, uma foto que só dá para ver uma vez. Eles sabem do que eu estou falando e podem até comentar aqui. Feito esse merchan, eu quero contar para vocês primeiro sobre o Gabriel Bom Tempo, que tem tudo para ser titular contra o Juventude segunda-feira no Morumbi. O técnico Kleber Xavier conversou por bastante tempo com o Bom Tempo no treino da última terça-feira e falou por que ele foi desconvocado da Seleção Brasileira Sub-20. O Kleber explicou que o Bom Tempo é titular, que é muito importante, que nunca deixou de ser, que por algumas questões não se tornou titular absoluto, mas que gostou muito dos últimos jogos e que vai sair jogando contra o Juventude. Então, o Bom Tempo ficou feliz depois dessa conversa, entendeu melhor por que ele não vai para a seleção. Enquanto isso, o Luca Meirelles segue convocado. O Luca, que seria a quarta opção. Se a gente for contar Neymar de falso 9, Tiquinho e o David Washington, o Lucas seria a quarta. Então, tirá-lo desses jogos contra o Paraguai, os amistosos, com o técnico Ramon Menezes, seria prejudicial para ele. Já o Bom Tempo gostaria também de ir para a seleção, mas ficou super feliz de saber que vai ser titular contra o Juventude. Resta agora saber a posição dele em campo. O Wagner Federico, no canal dele, se você ainda não é inscrito, se inscreva, falou sobre a informação de que o Bom Tempo vai ser ponta direita. O time que o Wagner trouxe na live dele tem o Brasão no gol, a estreia do Mike, Basso, Lua Pérez e Souza, João Schmidt, Zé Rafael e Roleiser, Bom Tempo na ponta direita, Guilherme na ponta esquerda e o Neymar de falso 9. Eu fui atrás dessas informações e eu ouvi que o Kleber Xavier ainda não esboçou o time. O treino de terça foi apenas uma reapresentação, não teve nenhuma dica. O treino desta quarta à tarde também não deve ser um treino de esboço, é um treino onde os jogadores misturam, fazem físico com tático. Acredito que a partir de quinta ele defina a escalação. O que não quer dizer que o Wagner está errado, longe disso. A comissão pode ter decidido por uma escalação, ter comentado com alguém, e isso chega no Wagner, no Wagner. Mas a informação que eu tenho, baseada no treino, no esboço de time, é que ainda não dá para saber. Então vamos esperar o Kleber esboçar. Quando eu souber, eu vou trazer aqui a minha apuração, que pode ou não ser a do Wagner, que é natural do jornalismo, mas desse time, se for esse time, eu iria com o Barreal na ponta direita e o Bom Tempo na vaga do João Schmidt. Para mim, estaria ótimo assim. Vamos ver o que o Kleber apronta para segunda-feira. E aí, falando de Mike e o Ilharão. O Mike deve ser titular contra o Juventude. Ele vinha jogando e treinando pelo Palmeiras, está tudo bem com ele. Passou nos exames médicos sem nenhuma restrição. Hoje, quarta-feira, deve ser anunciado, talvez apresentado oficialmente entre quinta e sexta, e vai jogar na segunda-feira. Tudo indica que ele vai ser titular. Igor Vinícius e Escobar voltam para o banco. Já o William Arão, que sentiu um desconforto na panturrilha, ainda é dúvida. A tendência é que ele vá para o jogo, mas eu acredito, pelo que eu ouvi, que ele vai para o banco. Eu apurei que o prazo de recuperação para esse desconforto era de uma semana. Ele não tem lesão, mas ele sentiu essa dor na panturrilha.
Os médicos viram, fizeram exames e decidiram que ele precisaria de uma semana de cuidados especiais ali, de fortalecimento e tal. O próprio Arão falou, não, eu vou jogar, tô pronto e tal. O Santos anunciou esse incômodo na panturrilha na última sexta. Então, teoricamente, ele fica pronto a partir da próxima sexta e teria sábado e domingo para treinar antes de enfrentar o Juventude. Pode ser que ele volte super bem e convença o Kleber. Mas eu acredito que ele vá como opção para o banco. Já o Mike vai ser titular, o Guilherme está se recuperando bem da lesão no tornozelo, também vai ficar à disposição. O único desfalque deve ser o Tomás Rincon, que está suspenso. Ele foi expulso contra o Sport, beleza? Então falamos de Gabriel Bontempo, provavelmente titular, do Mike, provavelmente titular, e do Arão, possivelmente no banco de reservas contra o Juventude. Ainda temos 2 assuntos nesse vídeo. Um é a provável saída do Vinícius Zanocelo. Ele está perto de ser emprestado com obrigação de compra ao Rio Ave, de Portugal. O Zanocelo jogou 2 temporadas no Estoril. O Estoril não teve condições de comprá-lo. Então, ele começou a movimentar o mercado. Ele foi reintegrado, mas não está treinando com o Kleber Xavier. Ele foi começando a treinar separado, né? Em outros horários. Até se esperava que ele fosse treinar com o Kleber, mas ele passou a treinar em horários alternativos. Essa negociação com o Rio Ave avançou na semana passada, tanto é que o Zanocelo deixou de treinar e teve familiar dele que foi para Portugal. A esposa, a mãe dele, porque estava tudo tão encaminhado que eles começaram a acertar as coisas da mudança. Eles já moravam em Portugal, então foram acertar o que precisavam lá, enquanto o Zanocelo aqui no Brasil terminava os detalhes. Só que a documentação do Rio Ave ainda não chegou. A expectativa era que chegasse até a última sexta-feira. Então ainda não chegou e é por isso que o Santos ainda não confirma esse empréstimo. Mas o Santos já aceitou a proposta, um empréstimo com obrigação de compra. E lá atrás eu trouxe no UOL e nas minhas redes sociais que o Santos esperava coisa de 16 milhões de reais pelo Zanocelo. E eu perguntei, é esse valor, o da obrigação de compra? E me falaram, é por aí. Então quando eu tiver certinho esse valor, esse número eu trago para vocês, mas a princípio é mais ou menos o que o Santos esperava, só que não para vender. Um empréstimo com obrigação. O mercado não apresentou propostas oficiais de compra, foram poucas. O Panathinaikos chegou forte lá atrás, depois um clube turco também. De resto, foram muitas propostas da China, do Japão, da Arábia Saudita, dos Estados Unidos. E o Zanocelo não quer esses mercados alternativos. Ele gostaria de continuar na Europa, que deve ser o provável destino. Nos últimos dias também chegaram coisas do Brasil para ele, que ele até cogita, mas a tendência é que se chegar essa documentação, se o Rio Ave confirmar a proposta, é que ele seja emprestado para esse clube, que é um clube emergente de Portugal, que tem os investidores do Nottingham, que tem um dinheiro ali. Então, o Zanocelo acredita que é um bom caminho, o Santos já aceitou a proposta, então passa a ser algo burocrático. Tudo indica que o Zanocelo vai ser emprestado ao Rio Ave de Portugal nos próximos dias, um empréstimo com obrigação de compra. O último assunto é o Ian. Ian, eu conversando com os empresários, eles falam Ian, então eu vou dizer Ian aqui no canal. Ele está insatisfeito com a falta de oportunidades, ele renovou com a expectativa de jogar mais, era uma promessa, entre aspas, que o Santos fez, por mais que a decisão seja do Kleber. A diretoria falou, Kleber conta com você, o Kleber conversou com ele, falou, vou te utilizar mais de meia ou de ponta, não como segundo volante, mas eu quero que você continue. O Ian se sentiu tranquilo de renovar, mesmo tendo propostas de Vitória, Atlético Mineiro, clubes de fora. Só que o Ian acabou não jogando. Então o Kleber Xavier teve uma nova conversa e falou, ó, não deu certo, se você quiser continuar e buscar teu espaço, tudo bem, mas se eu fosse você, eu seria emprestado para jogar melhor em outro lugar, ter uma sequência e voltar no Campeonato Paulista para aí sim você ter mais chances. O Ian conversou disso com os empresários dele, não gostaram da situação, porque a promessa era de jogar, foram trocar ideia com o Santos e falaram, pô, e aquela promessa? Pô, não é uma decisão minha, é uma decisão do Kleber, o que a gente vai fazer? E aí, eles pediram a rescisão do contrato, que o Santos recusou. Falou, pô, acabamos de renovar, não vamos rescindir fácil, né? Vamos abrir mão. Então ficou um impasse, o Santos falou, se vocês quiserem empréstimo, a gente empresta. Não, empréstimo eu não quero. Então Ian continua treinando, continua nos planos, mas sem ser relacionado. E existe um problema, pelo que eu ouvi, o Santos atingiu o limite de empréstimos. Então por isso que o André Quintino renovou, um dos motivos da renovação dele. Então o Santos precisaria cancelar um empréstimo, ou rescindir, ou vender alguém que foi emprestado para abrir uma vaga. O Kevin Maltos, por exemplo, voltou agora do Cianorte. Não está nos planos, mas o Santos quer emprestar o Kevin Maltos de novo. É melhor ter o Ian treinando do que o Kevin. Então o Santos precisaria conseguir uma rescisão com o Kevin ou uma venda para abrir um lugar
pro Ian. Então é uma situação complexa, porque o Santos estimula o empréstimo, mas não tem vagas. É um limite da CBF, o Santos já emprestou muito jogador que não é utilizado, então o Santos espera vender, rescindir para ir livrando e abrindo vagas, para que não apenas o Ian, qualquer outro jogador que receba proposta que não esteja jogando, tenha a possibilidade de ser emprestado. Então existe um impasse pelo Ian, mas a rescisão de contrato amigável não deve ocorrer. Qualquer novidade desse e de outros assuntos, eu volto aqui em mais atualizações do Musetti. Eu quero avisar que ainda hoje vai ter estreia de um novo quadro no canal, chama Histórias de Setorista, que eu comecei lá para os meus assinantes no Instagram, o pessoal gostou muito, então conto casos interessantes, engraçados ou não, ao longo desses mais de 10 anos cobrindo o Santos. E um spoiler, é sobre o Rodrigo e uma cagada que eu fiz, que quase comprometeu minha relação completa com o Rodrigo e quem trabalha com ele. Hoje à noite, provavelmente lá pelas 8, eu lanço esse vídeo, depois eu quero o feedback de vocês, se vocês gostaram, para que esse quadro continue ou não. Beleza? Recadinho final. Curte, comenta, dê o hype, ative as notificações, tudo isso é de graça e ajuda muito o canal. E se você quiser se tornar membro e não aparecer o botão Seja Membro para você, na descrição tem o link que te leva direto para as 3 categorias. E eu acredito que você vai gostar e que pode caber no seu bolso pelo menos uma delas. Se não, de graça você vai consumir meu conteúdo e você pode retribuir curtindo, comentando, ativando as notificações e dando o hype. Beleza? Esse foi mais um Atualizações do Musetti. A qualquer momento eu volto por aqui. Obrigado por assistir até o final. Valeu!